Uma dúvida muito comum e é um tabu quase entre os concurseiros é sobre videoaula. Compensa estudar somente por videoaula? Ou é melhor ir para um PDF, estudar por questões? Hoje eu vou falar minha experiência com as videoaulas. E sim, eu acredito que é um recurso eficiente para você estudar, mas você tem que ter muita moderação, porque tem muita armadilha aqui e é isso que a gente vai conversar. Meu nome é Hugo, seja bem-vindo a este canal, um dos maiores canais de concurso público do Brasil. Galera, videoaula ou PDF, você já ouviu isso? Sempre tem essa rivalidade, né? Poxa, videoaula ou PDF, como se você tivesse que escolher apenas um método, né? Ah, eu só estudo por videoaula ou só estudo por PDF. Primeiro ponto que eu quero falar, não vá na opinião de ninguém. Por quê? Porque eu conheço pessoas aprovadas em concurso que estudaram com videoaula e conheço pessoas aprovadas em concurso que estudaram com PDF. Então, se você escutar só a opinião de uma pessoa, você vai se basear no que aquela pessoa fez. Mas há um princípio que é chamado princípio da individualidade. Ou seja, é o que adapta para você. Por isso que eu costumo falar, qual é o melhor método de estudo, Hugo? É o que funciona para você. Se o que funciona para você é videoaula, estude por videoaula. Se o que funciona para você é PDF, estude por PDF. Então, esse é o primeiro ponto. Você tem que testar. Eu, particularmente, por exemplo, vou dar alguns exemplos. Português, informática, raciocínio lógico, são 3 matérias que eu nunca li um PDF. É isso mesmo, nunca li um livro, um PDF. Não conseguia entender nada. Eu só estudei exclusivamente por videoaula. Só videoaula. Não conseguia... Lia PDF de português, não entendia nada. Lia PDF de raciocínio lógico, nada. Informática, nada. Entre outras matérias. Então, essas matérias eu estudei exclusivamente por videoaula. Algumas outras, por exemplo, eu preferia ler. Então, direito constitucional. Os concursos que eu fazia eram concursos que cobravam muito a lei seca. Então, eu deixava a videoaula somente para uns casos complexos, que tinha uma jurisprudência, uma doutrina, uma coisa mais teórica. O resto era leitura da Constituição sem parar, 1000 vezes. Ou seja, eu adotei os 2 métodos. Mas a videoaula, de fato, tem um problema. Ou seja, não é um problema você estudar por videoaula, tá? Acho válido. Mas, o que acontece, pessoal? Os cursos preparatórios, eles fazem o seguinte, olha, a gente tem que dar o conteúdo para o aluno, que está no edital. E se a gente deixar de dar algum conteúdo, eles vão nos cobrar, vai pedir reembolso, vai processar, então a gente tem que dar o máximo de conteúdo. Dá tempo desse aluno estudar? Não, não dá. Eles sabem disso. Ou seja, eles fazem um curso com tantas aulas, com tanta videoaula, que é impossível uma pessoa com um edital próximo, um edital aberto, consumir aquele conteúdo. Não tem como. A não ser que você comece a estudar com pelo menos 1 ano de antecedência, tá? Ou seja, o curso já é feito para que você não seja capaz de estudar ele na sua integralidade. Não tem como. É impossível. Porque a preocupação do curso, veja bem, não é como que você vai fazer para estudar. Quantas horas, se vai dar conta ou não. O negócio do curso é, olha, o conteúdo tá aqui, eu cumpri minha parte, você me pagou por isso, toma. Se vira. O que você vai fazer, você vai se virar. Então, o que acontece? O curso também é dividido entre blocos de 30 minutos. O professor, geralmente, pessoal, só para vocês entenderem, ele é pago por hora, né? Então, eles quebram essas aulas. Geralmente, você vai ver que uma aula, em média, tem 30 minutos. Dificilmente passa disso. Então, o professor, ele, às vezes, cara, você vai abrir um curso de, sei lá, raciocínio lógico, você vai ter ali 60, 70 aulas, pelo menos. São 70 aulas de 30 minutos. Cara, é muita coisa, né? É muita coisa. Então, assim, para uma pessoa que está estudando 2, 3 horas por dia, consumir o conteúdo de 10 aulas, de 10 matérias, de 12 matérias, é uma missão, né, difícil demais. Então, qual a minha sugestão para você estudar videoaula? Primeiro de tudo, você tem que ter na cabeça o seguinte: eu não volto nessa aula nunca mais. Se você não tiver isso na cabeça, você não vai passar, você não vai evoluir. A sua mentalidade é assim: tô assistindo essa aula, eu nunca mais quero voltar nessa aula. O que significa isso? Que você tem que fazer anotações eficientes para que na hora que você precisar retomar algum assunto da aula, fazendo questões, revisão, etc., você tenha isso anotado. Porque é inviável você voltar na aula. Imagina, toda vez que você tiver dúvida, você voltar numa aula de 30 minutos para descobrir onde o professor falou determinada coisa. Não existe isso. Ou seja, esse pensamento me ajudou muito de, olha, eu vou assistir essa aula e é a única vez que eu vou assistir, eu não assisto ela de novo.
E nunca assisti a aula 2 vezes. Por quê? Eu assistia com muita atenção, fazendo anotações, anotando tudo que eu podia. Ou seja, chegou o momento que eu tô com dúvida, eu voltava nas minhas anotações. Então, ter essa mentalidade vai te poupar muito tempo. Que é essa mentalidade. Vou assistir a aula. Ou seja, cara, não é pra você assistir a aula viajando na maionese, com o celular na mão, olhando pro teto. É pra prestar atenção. E se você não estiver fazendo anotações durante a videoaula, você tá assistindo à toa. A videoaula é um estudo passivo. Você não se envolve com ele. Ou seja, você fica ali assistindo, você cruza o braço e fica ali, ó. Ai, que saco, né? Aí, às vezes, o concurseiro normal, digamos assim, ele pensa o quê? Meu objetivo é assistir todas as aulas. Ele não tá pensando se ele tá retendo conteúdo, se ele vai aprender, se ele tá anotando. Não, ele só dá play. Porque ele acha que o objetivo do concurso é esse, dar play na aula e ir para a próxima e assistir o máximo possível. Não, mais vale você consumir metade das aulas, por exemplo, anotando, pausando quando necessário, fazendo anotações, do que sair dando play rápido, não assiste, não presta atenção em nada, não anota nada. Então esse é um ponto. O segundo ponto que eu quero dar, a nossa última dica, é óbvio, pessoal, videoaula acelerada. Não tem condições. Em 2025, você está assistindo aula velocidade 1. É velocidade pelo menos 1.5. Pelo menos, tá? Eu conheço gente que assiste na velocidade 2 ponto pouco. Acima de 2, eu particularmente acho que é muito difícil você prestar atenção no que o professor está falando. Não vale a pena, que é o que eu falei. A pessoa fica tão vidrada em, vou zerar o conteúdo, vou fechar o edital, que ela não se preocupa em reter conteúdo. Velocidade acima de 2, geralmente você não vai reter conteúdo. Então eu acho que até 2 é uma velocidade legal. Então, esses dois princípios, pessoal, vão te ajudar a você encarar a videoaula de uma maneira melhor. Primeiro de tudo não tem vilão, não tem mocinho. Todo método de estudo é válido. Eu quero estudar só por questões. Tudo bem. Se funciona para você, tá fazendo você reter conteúdo, acertar mais questões, é isso aí mesmo. Eu gostava muito de videoaula, acho legal, acho que o professor é uma outra dinâmica, o concurseiro é muito sozinho, então às vezes ter um professor ali falando, explicando, é uma coisa legal, é uma coisa que quebra um pouco, né, a monotonia dos estudos, então cada hora você está lidando com o professor, eu acho interessante. Agora, você tem que assistir a videoaula acelerada e você tem que estar fazendo anotações e sempre pensando, eu nunca mais volto nessa aula. Se acabou a aula e eu te perguntar alguma coisa da aula, você ter que voltar, ou seja, você não aprendeu nada, você assistiu à toa, você jogou seu tempo fora. Então a aula é assim, cara. Na faculdade é assim, por exemplo, quem já fez curso superior. Você não a aula é uma vez, aconteceu ali, se você perdeu, perdeu, não tem como revisitar ela. Claro que o digital faz você pausa, você anota, você acelera, diminui, você volta na aula, mas assim, perde muito tempo. Como eu falei, os cursos são feitos para te entregar o máximo de conteúdo e eles não se preocupam como você vai consumir, como que você vai fechar esse conteúdo. Então, pessoal, dica importante, videoaula é vilão? Não, eu amo videoaula, acho interessantíssimo. Agora, assista acelerada, faça as anotações. Como que você estuda videoaula? Ou você não estuda por videoaula? Prefere questão? Prefere PDF? Quero saber a sua opinião. Se você nunca estudou por videoaula, eu recomendo você fazer o teste. Pega uma matéria que você tem dificuldade e veja se é para você. Cara, às vezes você vai encontrar 2, 3 professores e vai gostar de um só. Então, às vezes é o professor que é ruim, que você não se adaptou a ele. E aí você vai achar um outro. Então, isso é bacana também, né? Você estar exposto a novas metodologias, novas formas de ensino. Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Bons estudos, daqui a pouco eu volto com mais conteúdo.